Dando continuidade ao nosso painel, agora nós temos o painel imersivo ARXR com Paulo Munhoz. E eu já gostaria de chamá-lo aqui para compor a mesa. Pode chegar aqui com a gente. Muito obrigado, Paulo, pela presença. Lembrando que todo o nosso evento está sendo transmitido pela plataforma de streaming Todoplay, certo? E eu vou te apresentar agora. Paulo Munhoz é formado em Psicologia pela Universidade Mackenzie, possui MBA em Gestão Empresarial pela ESPM e certificação em Design Artificial Intelligence Products pelo MIT X-Pro 2022. Aficionado por arte, ciência e futurismo, Paulo desenvolve projetos que aplicam psicologia, arte e neurologia em tecnologias como Human Augmentation, Sensory Sensory Substitution, feedback tátil, escaneamento 3D, design, realidade aumentada, virtual e mista, Open Hardware, Data Motion, Data Bending, Circuit Bending e inteligência artificial. Olha, difícil, hein? Iniciou sua carreira em agências de publicidade, conectando-se com a fotografia após anos na psicologia. Voltou à arte, trabalhando em estúdios fotográficos e revistas, buscando capturar a essência humana. Apresentou trabalhos em Piracicaba, Brasília, Sesc Avenida Paulista e Fauna Galeria, combinando psicologia, tecnologia e arte. Bom, essa é tudo que você faz, acho que você vai contribuir muito aqui com a gente, né? Fique à vontade, depois a gente abre um tempinho aqui para a gente bater um papo, ok? É todo seu o palco. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a ideia aqui é a gente passar um pouquinho sobre o que é o audiovisual imersivo, transmídia, e apresentar um pouquinho das aplicações disso durante todo esse tempo que eu venho trabalhando com a Estúdio Monumental. Então, basicamente, o que nós temos aqui é aquela questão, né? Qual a importância disso, né? O que é tudo isso? E a gente vive numa simulação. Então, basicamente, a questão é que hoje em dia essas tecnologias estão evoluindo de uma forma tão acelerada que é interessante a gente entender a aplicação disso daí no nosso cotidiano e como vai ser no futuro. Apesar que o futuro realmente é algo que é tão exponencial agora, nós estamos numa aceleração muito grande, e exatamente por conta de inteligência artificial e de todas essas coisas, tudo isso que eu estou falando agora já existe, já faz alguns anos, mas agora, com todas essas novas tecnologias, a tendência é que isso daí vá extrapolar absurdamente. Então, daí vem a questão da simulação, que é algo que muita gente fala e a gente dá risada, porque é um, é um tema engraçado. Então, está aberto aí para, no final, se alguém quiser fazer uma pergunta sobre isso, a gente pode conversar. Então, audiovisual imersivo. Que é isso, né? Do que a gente está falando? A gente está falando da possibilidade de você imergir, interagir, envolver as pessoas de uma forma diferente, né? Onde eu estou mesmo? Onde eu estou? Eu estou quando você tem todos esses hardwares à sua disposição e o seu espectador está utilizando aquilo, em alguns momentos ele pode até duvidar se ele está na vida real ou se aquilo é uma fusão entre a vida real e a vida virtual, né? Aquilo que você queira passar para ele. E daí, né? O que a gente faz com isso? Novas narrativas são possíveis, né? A gente pode criar uma conexão emocional muito grande. Essa conexão emocional, essas novas narrativas permitem que, para além do 2D, a gente tem a possibilidade de levar a pessoa a
a mundos diferentes nos quais elas podem ter a possibilidade de interagir com esse mundo. E esse mundo vai dar feedback para ela sobre essa interação. E hoje em dia, ainda com as inteligências artificiais, mais complexo ainda, porque essas inteligências artificiais provavelmente vão, aos poucos, se infiltrar dentro dessas tecnologias que a gente está falando hoje em dia. Para onde a gente vai com isso, né? A gente vai para uma imersão total, ou para uma interatividade, um engajamento. O que é essa imersão total? Essa imersão total a gente coloca um headset na pessoa, a pessoa está lá em realidade virtual e ela vai ter a possibilidade de se desconectar daquilo que está ao redor dela. Então, por exemplo, se você for levar em consideração que eu quero passar uma informação para um ambiente em que, por exemplo, Sesc Avenida Paulista, um lugar onde a gente fez uma apresentação de um videopoema. Como que você transporta essa pessoa para a Avenida Paulista e tem essa conexão com as árvores e a natureza? Isso tudo, através da realidade virtual, você consegue fazer isso, porque você basicamente vai ocupar os olhos e os ouvidos da pessoa com o headset, e aí você transporta a pessoa para esses locais onde você quer que ela esteja. Seja uma árvore, seja próximo de um pássaro, ou aquilo que você quiser. Tudo isso está dentro desse ticket, né? Então, através da realidade virtual, a gente pode transportar essa pessoa para esse local. A gente tem toda essa questão da interatividade também, que ela pode... você pode ter opções de, eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, eu quero conversar com aquilo, eu quero tocar aquilo. Então, tudo isso está conectado dentro dessa forma que, na realidade, quando nós estamos falando de 2D, né, ou de multimídia, a gente não necessariamente está falando sobre isso, sobre essa oportunidade que a gente tem de entrar em contato com todas essas coisas e de clicar e você ser o próprio diretor. Porque quando você é o próprio diretor do filme que está passando ao seu redor e para onde você olha e tudo mais, o seu cérebro realmente vai te levar para um ponto de assimilação do conteúdo que está ali muito forte. Porque, veja, você é o diretor, né? Então, eu, enquanto espectador que coloco os óculos, eu me abaixo, eu me levanto, e dentro disso eu estou dentro de um sistema em que o meu corpo, dentro da psicologia, a gente vê isso, a neuropsicologia explica que o corpo, quando você faz movimentos em um determinado local, enquanto você aprende, os movimentos do seu corpo, eles também são assimilados dentro de uma nuvem de memória. Então, essa possibilidade de você se imergir dentro desse espaço, dirigir aquilo que você está fazendo, tem um retorno muito significativo, que é esse retorno do engajamento. Como a gente sente isso daí depois, né? Como que isso reflete na nossa vida? Além disso, esses dados todos de realidade aumentada, de realidade virtual, a gente pode ainda, por cima, conectar isso online, passar isso daí online, para que daí você possa repostar isso. Então, além de toda essa questão de memória, de engajamento psicológico, emocional, você ainda tem toda uma possibilidade de conexão com o mundo online. E esse mundo online é a extensão que vai chamar as outras pessoas também para essa sua própria experiência. Então, aí a gente vem nessa parte de... E o eu com isso, né? O eu
Para quem é da psicologia, o eu é exatamente essa parte da psique, né? Como que a gente entende isso dentro da psicologia, né? Como que isso vai afetar a gente? A gente tem uma sensação, uma conexão emocional muito maior ali, né? A gente pode se colocar no lugar do outro, né? Então, por exemplo, eu não sei como é estar no lugar do nosso companheiro, mas ao mesmo tempo, se eu tiver um óculos e neste óculos eu estou usando a visão dele e ao mesmo tempo os sinais estão saindo das minhas mãos, eu posso entender e ser empático a ele e entender o valor dele. E essa importância é exatamente aquilo que, dentro da psicologia, para mim, me atraiu muito essa parte. Porque, basicamente, existem situações em que, infelizmente, existe uma barreira muito grande entre nós dois. Nós estamos separados por tempo, espaço, história. Nada do que eu sei é a mesma coisa do que ele sabe. Mas existe uma zona de intersecção que pode ser, de repente, conseguida através dessa imersão. Então, a gente tem essa questão da conexão emocional, da empatia, compreensão, e também dessa lembrança. Essa lembrança que a gente, como eu falei anteriormente, vai estar conectada aos nossos músculos, aos nossos movimentos. Se eu me abaixei, se eu me levantei, se eu desviei de alguma coisa, se eu toquei naquela imagem, por exemplo, existem pessoas que relatam, por exemplo, em aplicativos que mostram os corpos para medicina, por exemplo, e daí você tem um recorte como se fosse uma visão raio-x. E também existem outros aplicativos também de comunidades online, de realidade virtual, onde as pessoas podem chegar perto umas das outras. E aí existe uma questão de toque fantasma, né, que a gente chama, que é essa sensação de você quase encostar num corpo, e que ele obviamente está no virtual, mas você sente o calor dele. O seu cérebro te engana de uma tal forma que você jura que você está sentindo o calor daquele corpo. Então, todas essas questões psicológicas são tão profundas que outra situação engraçada é como que as pessoas acabam... quem tem medo de altura, se você coloca a pessoa num local ali em que ela vê a queda, é engraçadíssimo, porque as pessoas, apesar de você estar num sistema completamente diferente, sei lá, pode ter chão em forma de... Todo o espaço, todo o ambiente é uma pintura. Mesmo assim, a pessoa vai olhar e vai falar, se eu pisar para fora daqui, eu posso cair. Então, essa sensação de constante realidade, porque eu viro para um lado, eu viro para o outro e eu permaneço ali naquele espaço, engana tanto o seu cérebro que as pessoas tremem, suam, ficam ali preocupadíssimas. E você vê isso daí, de repente, dentro de exposições em que as pessoas vão lá e tentam presenciar. Por isso que é até complicado a criação desses conteúdos. Nós temos que ter o devido cuidado para com as pessoas, porque nós estamos transportando as pessoas para um ambiente em que elas podem se sentir inseguras. E aí que está também a nossa necessidade de sermos criadores de conteúdo que sejam adequados para isso, né? Que não tirem da pessoa o direito de ser o diretor. Que, por exemplo, uma montanha-russa na qual você se senta lá, ela é uma experiência muito mais complexa, porque o seu organismo vai falar, poxa, cadê
a minha direção, eu tô subindo, eu estou descendo, a falha, a sua desconexão entre o labirinto, a sensação de movimento e de equilíbrio, como você não está vendo e não tá sentindo que o seu corpo está se mexendo, mas ao mesmo tempo você está sendo transportado, isso tudo é ruim para o seu organismo. Então, a questão é você dar à pessoa a possibilidade dela se transportar por um ambiente. Então, quando ela tem essa possibilidade de ser o diretor, ela tem mais controle sobre essa experiência. Então, todas essas coisas são importantes, né, dentro dessa parte do eu, né, da psicologia, no meu ponto de vista. Então, aqui nós temos alguns elementos que são diferentes, né, no audiovisual imersivo. Nós temos o som espacial, que basicamente ele vai fazer com que, quando você olhe para um determinado local, o som está vindo de lá, ele está mais próximo, ele está mais longe. E isso tudo vai adicionando a sua percepção de presença no local, né? Então, os gráficos, ambientes 3D, interatividade, narrativa imersiva, tudo isso daí fazem parte dessa criação que vai tanto estar dentro da realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista. Então, nós precisamos ter uma noção desses elementos, então, né, de manipulação de objetos 3D, de construção de objetos 3D, de construção do áudio espacial e de como nós interagimos com esses diferentes mundos para poder ir de A a B, né? Por favor. Aqui nós temos duas apresentações que estão relacionadas com empatia, né? Quanto demorei para chegar aqui? Alto, perto do céu, segurança e liberdade para sonhar. Tão fácil de esquecer o chão que sustenta, que alimenta. Crio minhas raízes. Esse chão. Qual chão? Esse chão de mata Caguaçu, Mata Grande. Aqui, chão de Mata Atlântica. Quem vive nesse chão? Quem nasceu aqui e resiste. Quem foi trazido e persiste. Quem não pode, mas insiste. Muita vida neste chão. Embaixo, germinando, sufocando, esperando. O que nasce aqui? Eu, tão antiga e presente, vejo, sinto. Bem-vindos ao tour virtual da 320, escavadeira da nova geração de escavadeiras hidráulicas CAT. Esta máquina possui um sistema de segurança conhecido como e-fence, que cria uma cerca eletrônica ao redor da máquina em todas as direções, impedindo que seus implementos avancem além das delimitações estabelecidas pelo operador. E conforme a câmera está posicionada em situações de proximidade, que você fala, nossa, agora vai acertar em mim, ou agora tem um cone em um determinado momento que vai aparecer, e daí você fala, poxa, não, mas eu estou do lado do cone. É quase como se você fosse o cone ali, e essa empatia pelo objeto ou pelo espaço faz com que você se torne muito mais, faz com que você esteja muito mais presente ali, né? Então você está numa situação de perigo, né? Poxa, o cone está ali embaixo agora, aí vai jogar, então você, poxa, não, vai cair, vai derrubar. Então, dentro da experiência, acho que já está bom esse daí já. Só para a gente entender um pouquinho, né, das coisas que nós produzimos e entender como é possível aí essa experiência da empatia e de transportar a pessoa para locais diferentes e para que ela tenha essa sensação de
de susto, de excitação e etc. Acho que tem um vídeo anterior, tem só mais... Peraí. Ah, isso, Pode deixar assim, não precisa... Isso. Aqui, basicamente, a gente tem uma parte de óculos Quest, que são um aplicativo, ele é um headset, que daí você tem os controles e daí você pode ir interagindo no espaço. Então, aqui, basicamente, a gente tem um treinamento no qual as pessoas podem ir clicando e interagindo com os diferentes espaços, e aí a gente também tem essa parte da interatividade, né, que a gente também estava falando. Aí, no próximo vídeo, a gente tem uma realidade aumentada que foi criada também para um espaço no qual a gente tem um botão, naquele lá que o menininho está segurando, é um standzinho com um botão, ele clica naquele botão e aí você tem um ciclo da animação que vai cavocando ali, fazendo um espaço, e daí, ao final da apresentação, no qual ela está escavando, pega água e joga água. E daí, ao final, essa água que espirra vai ser espirrada por uma válvula solenoide no rosto da criança ou de quem está lá clicando. Então, essa sensação de você olhar para um local e falar, poxa, aquilo ali sou eu refletido na tela. E, ao mesmo tempo, não tem nada, não tem uma escavadeira aqui. Mas, quando termina o ciclo dela, ela joga água no seu rosto. E daí você fala, poxa, mas o que aconteceu? Daí você... É uma brincadeira com essas diferentes realidades, né? Então, vamos lá. Multimídia. A multimídia era o princípio anterior, no qual nós podíamos criar várias coisas com texto, áudio, vídeo, e hoje em dia nós já estamos migrando para a parte de transmídia, que daí vai além da multimídia, que pode ser uma mistura de coisas possíveis, né? Nós podemos ter um livro com realidade aumentada, nós podemos ter uma realidade aumentada colocada numa exposição, nós podemos ter realidade virtual dentro de um site, nós podemos ter realidade mista, para daí você, que faz parte de um livro ou de uma exposição. Então, para além do multimídia, a transmídia permite que a gente conte histórias através de várias plataformas diferentes, né? Então, aqui que a gente pode contribuir para a história de maneira a usar vários suportes, né? Então, próximo slide, por favor. Então, aqui a gente tem... se quiser colocar o primeiro vídeo ali... Ele é basicamente um catálogo que mostra uma empresa, que tem retratos, que mostram os funcionários, que falam sobre a história dos funcionários, do espaço, e ao mesmo tempo isso daí está conectado com um QR Code que leva para os ambientes, porque para além do material impresso, você pode utilizar o QR Code para daí você ter acesso aos ambientes da fábrica. Então você consegue colocar um óculos de realidade virtual e daí você começa a passear dentro da fábrica e já não está mais só dentro do impresso. O que é uma dessas possibilidades, né, da gente de repente ir para além do mero 2D, né? Então está publicado, está tudo certo, mas ao mesmo tempo você usa isso daí para poder enxergar o espaço, entender como se você estivesse lá. Então
Então você transporta as pessoas para isso. Que daí pode ser um jeito de você transportar seus clientes para um local que daí talvez eles não tivessem tempo distante. Então você tem toda essa questão de acessibilidade. Você consegue levar as pessoas para esse local sem que você tenha literalmente transportá-las até lá. Pode passar o próximo vídeo, por favor. São, né, de impresso e online. E aí a gente tem suportes diferentes para a gente contar a nossa história, né? Diferente só de quando nós fazíamos foto e vídeo. Ali, basicamente, a gente tem um stand de vendas interativo. Então, através dele, nós temos uma projeção em película. Aí a gente vê essa projeção acontecendo ali de fundo. Enquanto isso, as pessoas podem pegar os óculos de realidade virtual, que são feitos basicamente com o seu celular, que daí escaneia um QR Code que está dentro da capa desse óculos feito de papelão, bem na impressão, na frente dele. E aí as pessoas podem passear por esse espaço que, na realidade, está todo misturado, né? Você tem desde uma foto impressa, tirada de drone, da altura do 20º andar, e daí você imprime aquilo, coloca no cenário, e aquele cenário lá é a fachada. Então você já usou o drone, aí você tem as fotos renderizadas, que daí estão expostas. Aí você tem a projeção, que a projeção mostra os ambientes, e depois você tem o óculos conectado com tours virtuais, que daí faz com que a pessoa seja transportada para esses diferentes ambientes renderizados antes mesmo do prédio estar pronto. Então você tem a possibilidade de ter toda uma comunicação que utiliza vários suportes diferentes, contando a mesma história, né? Aí é a mesma história, só que são contadas através de múltiplas plataformas. Você pode expandir o universo dessa história para outros suportes. E daí você tem várias... a narrativa se desenvolve de maneiras que não seriam possíveis em um único meio. Essa é a questão. Eu só te dou um livro e você lê aquele livro. É o ponto-chave. Poxa, tudo bem, eu estou preso naquele livro, mas, como a gente vê, temos ali... próximo slide, por favor. Nós temos possibilidades de várias... Nós vemos várias empresas que fazem isso, né? Marvel... no Harry Potter, todas essas, tudo isso vai levando o pessoal a mundos diferentes, o que é muito interessante, né? Porque você não fica só preso no livro, você já vai sendo transportado para vários lugares, e daí cada um conta uma história. Se você assiste um filme e depois você tem que assistir a série que conecta com o filme, e isso vai gerando mais engajamento, vai gerando uma percepção do espaço diferente, porque você está assistindo em casa agora. Então, e aqui no caso, por exemplo, a gente tem ali o primeiro vídeo ali, basicamente, o outro ali, esse. Basicamente é um filtro de Instagram, no qual está conectado com o perfil da empresa, e a empresa é basicamente uma empresa que tem uma loja que vende arquivos, que vende coisas para trilha, então barracas, casacos e etc., e todas as coisas para trilha.
E aí eles têm no meio disso um freezer, que é basicamente dentro deste freezer é um freezer frigorífico que foi transformado numa sala. E você pode usar suas roupas dentro daquela sala para você sentir se realmente você ficaria bem ali naquela sala ou não. Quando você for num ambiente frio como aquele. E aí, a ideia é que em cima nós temos o tour virtual. Basicamente, você pode passear pelo site deles e entrar e ir para um lado e para o outro dentro do site e conhecer ele. Mas, ao mesmo tempo, o filtro de Instagram fala sobre esse pé grande, né, que seria ali a figura das lendas que você vai ter que achar ele e você vai interagindo com ele dentro desse espaço completamente gelado. Ele é uma câmara toda com um cenário, né, de gelo tal, e tudo mais, e daí você tem um filtro de Instagram que aí você pode tirar foto dentro dessa câmara frigorífica, que é esse espaço que eles criaram só para isso. E aí você tem essa brincadeira, né, de múltiplas plataformas. Você pode tanto acessar online, no tour virtual, quanto você pode acessar pelo Instagram e fazer essa brincadeira de encontrar lá. Aí esse daí que a gente já falou, desculpa. Podemos ir para o próximo, por favor. Então, daí, basicamente, a gente tem todas essas questões, esses casos, né, de diferentes empresas que já usam isso, né? O pessoal de Star Wars, a gente tem... você assiste filme, a série, o quadrinho, jogos, né? Depois você tem Matrix, a Marvel, e depois você ainda tem toda essa parte de experiência de realidade virtual de Star Wars, você tem Walking Dead também, que tem jogo de realidade aumentada, você tem o Harry Potter também em realidade aumentada, tem muita coisa por aí que utiliza esses suportes diferentes em combinação. Pode, por favor. Então, a ideia aqui é essa junção, né, de uma experiência única, uma imersão, nós temos essa acessibilidade, engajamento, a narrativa acaba sendo enriquecida. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa que não poderia ir para a Disney, por exemplo, tudo bem, colocamos um óculos de realidade virtual nessa pessoa e ela está dentro da Disney. Ah, poxa, não... eu estou na minha casa, eu queria ver o Harry Potter voando aqui. Beleza, tudo bem, colocamos uma realidade aumentada e está lá o Harry Potter voando na sua casa. E aí, essa conexão e essa acessibilidade é algo que realmente encanta muito as pessoas quando a experiência é bem feita. E a grande brincadeira no meio dessa história é que, além disso, como eu falei, a gente tem essa possibilidade desse engajamento maior, que pode ser desde a pessoa tirar uma selfie com o Harry Potter, até ela falar, nossa, poxa, pega meu óculos agora, veja só isso daqui, essa experiência. Então, assim, para além de você ter algo finito, aquilo cria um marketing espontâneo, basicamente, porque cada pessoa vai pegar e vai trocar a informação com o outro e vai mostrar, e daí pode... Isso é 24 horas, né? Então, é algo que não para, é um engajamento que, enquanto você tiver acesso ao hardware, você está passeando por ali. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Então, aqui a gente tem essa parte da realidade estendida, que ela é basicamente essa construção de realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista. E aí a gente pode fazer, como a gente mostrou anteriormente, desde coisas que apresentam educação, treinamentos, pode ser utilizado para saúde, pode ser utilizado para bem-estar. Então, você tem desde aplicativos de como respirar melhor, aplicativos de aí você respira e você vê a sua energia saindo. Então, tem
um bilhão de coisas. Na aula de anatomia, sem que você tenha um corpo ali na sua frente, você tem entretenimento, jogos, que normalmente é esse lado que a gente mais vê. Aí, para o marketing e vendas, como aquelas apresentações também que a gente mostrou, e daí você tem, desde indústria também, toda essa parte de entender como que funciona uma máquina, essa parte de treinamento de, poxa, como que eu posso fazer para não tomar choque, onde que essa peça encaixa. Tudo isso faz parte dessa realidade estendida. E turismo também é algo que tours virtuais de vários lugares. Você pode visitar o espaço antes mesmo de você ir para lá, para pelo menos conhecer um pouco, saber se aquilo ali é tão grande quanto a foto mostra, ou se na realidade aquilo ali é pequeno para caramba, e daí você chega lá e você fica frustrado. Então é algo que ajuda bastante, né? Próximo, por favor. E aí a gente tem, né, os diferentes hardwares que estão disponíveis aí no mercado, que só cresce porque é infernal. Na realidade, assim, a tecnologia, conforme você entra nessa parte, você vai vendo que existe uma velocidade muito grande de mudanças de hardware, e acrescido de 5G, inteligência artificial e tudo mais, fica quase impossível você seguir tudo aquilo que está acontecendo todo dia, porque seu cérebro começa a... Você fala, viu, preciso de 2, 3 semanas aqui de repouso e depois eu vejo as notícias de novo, porque a velocidade é muito grande. Mas, basicamente, aqui nos headsets a gente tem tem MetaQuest Pro, que o que está aqui embaixo. Depois nós temos também o Pico, que é o que está lá do lado, ele também é um outro concorrente. E aí a gente tem vários que fazem essa realidade mista, que funciona como? Basicamente você coloca o headset e você tem os assets, né, as coisas 3Ds que foram criadas em 3D, né? Então, um móvel, aquilo que você queira, e aí você tem dentro do headset a visão do espaço. Então eu tenho uma câmera que está voltada para fora, e esta câmera me dá o feedback deste espaço no qual eu estou. E aí, ao mesmo tempo, ele sobrepõe, através de leitura de superfícies e marcos e etc., ele vai colocar esse móvel ali naquele espaço, e aí eu posso passear ao redor dele, eu posso interagir com ele. Já existe rastreadores de mão, então você tem inteligências artificiais que vão fazer a leitura da mão. Você pode pinçar o objeto, você pode girar o objeto, você pode se teleportar usando a mão, e você vai interagindo com todo esse ambiente através desses headsets aí que existem e que, com certeza, daqui a 2, 3 meses acaba saindo novidades e assim vai. Próximo, por favor. E aqui nós temos mais coisas, como, por exemplo, o Microsoft HoloLens, o Magic Leap, e o mais novo aí também que foi colocado, que é o Apple Glass, que daí ele basicamente dita a tendência do mercado, porque quando a Apple se posiciona, normalmente os outros competidores falam, tá, beleza, então isso é a tendência. E aí, uma das coisas que eu acho que é importantíssimo, porque a experiência da realidade virtual, ela é muito interessante, porque a realidade virtual, ela basicamente, você transporta a pessoa para um local, como no vídeo lá do vídeo poema, né? Então, a gente está olhando para o espaço, mas aquilo não permite que a gente enxergue o mundo concreto. Existem muitas pessoas que
tem dificuldade em processar isso, e daí acabam se sentindo um pouco mal. Existe uma insegurança, o medo de que, de repente, você vai fazer uma apresentação, a pessoa está olhando, ela fala, não, mas os outros vão rir da minha cara, porque você está fechado ali, você não vê nada do espaço que está na sua frente. Já através da realidade mista, o grande X, no meu ponto de vista, é exatamente isso, porque na realidade aumentada, você teria que ficar com um tablet, e daí você vai ficar com um tablet, um fone, alguma coisa, só que ele não está necessariamente... A experiência está acontecendo na sua mão, você está olhando para os lados e ela acontece na sua mão, mas, ao mesmo tempo, ela não é algo tão divertido assim. Conforme você coloca o headset que tem a possibilidade de realidade mista, o negócio já se expande muito, porque, ao mesmo tempo que eu estou olhando para a pessoa do lado, eu estou vendo Harry Potter voando aqui na minha frente, e você está quase tocando ele e tal, e tudo mais, e as outras pessoas estão te vendo. Então, se você olhar e falar, poxa, não, eu não quero cair daqui. Obviamente que todos os headsets, você pode traçar limites para a experiência. As pessoas só batem na televisão, só se jogam na televisão, porque, na realidade, ninguém, de repente, traçou ali os limites. E aí a pessoa foi de cara na TV. Então, todos aqueles acidentes muito loucos de pessoas caindo e tudo mais, isso daí é uma falta de noção da pessoa de preparar ali o espaço, né? Então, basicamente, você tem todo um tutorial para você não criar um caos ali, né? Mas, basicamente, na realidade mista, você já tem tudo isso eliminado. E você pode fazer a realidade mista sair da realidade mista para uma realidade virtual, conforme você quiser. E isso, na realidade, permite uma adaptação, no meu ponto de vista, das pessoas à sua experiência, que eu acho que, na realidade, é uma tendência de mercado que vai ser muito positiva ali no futuro. Próximo, por favor. Então, aqui também essa diferença, né, entre a realidade aumentada e a realidade e a realidade mista. Pode ir, por favor? Então, de novo, essa é uma das tendências observáveis, né, que eu acredito que pode ir mais um. E aí, basicamente, o que a gente vê é assim, das tendências observáveis ainda existe uma questão que é o 5G. Através do 5G, os aparelhos não precisam ser pesados. Eles podem estar conectados a outros sistemas que simplesmente leem o 5G. E a renderização é feita em servidores fora. Que é o caso, por exemplo, do Xbox, que já existe já Xbox, você pode rodar na sua Smart TV. Vai lá na Smart TV, coloca lá, aplicativo, Xbox. Põe lá Multipass, pronto. Você está rodando sem nada de... Você não precisa de nada físico. É só uma conexão da TV com a internet e o servidor. E aí você está jogando com um controle via Bluetooth na sua TV. Fim, acabou. É isso. Essa é a jogada. Deste jeito, todo o processamento que você ia ter que ficar pesando no seu rosto e cansando o seu rosto e apertando o seu rosto, tudo isso vai ser perdido. Tudo isso vai sumir. E conforme isso sumir, os headsets vão ficar mais leves. E aí vai chegar num ponto que vai virar um óculos, e esse óculos já vai estar conectado no 5G, e enfim, daí isso vai explodir. Quando isso entrar nisso, aí essas coisas vão explodir. Por quê? Porque, por exemplo, o Meta agora tem inteligência... As inteligências artificiais são infernais. Do tempo inteiro tem alguma coisa nova, cara. Então, é assim, você coloca lá
quero um passarinho feito de porcelana. Aí você pega, gera uma imagem através de uma inteligência artificial generativa. Aí você pega essa imagem, joga numa outra inteligência artificial e fala passarinho de porcelana 3D. E aí ela pega e ela gira, e ela gera o pássaro, a malha do pássaro e aplica a textura do pássaro no 3D. Aí é só você pegar aquilo e colocar no seu projeto. Isso é surreal, o tanto de coisas que você pode criar e fazer. Aqui, no caso, né, esse daqui, por exemplo, é um vídeo de um trabalho que a gente fez, no qual a gente usou inteligência artificial para criar o conceito de uma inteligência artificial de texto para imagem. Aí a gente criou o conceito que seria como seriam os galpões do futuro. Então, a inteligência artificial criou isso e depois a gente criou os assets 3D baseados nisso. E aqui você está vendo um passeio por uma criação que envolve a inteligência artificial e a modelagem 3D e a renderização 3D. Então, as pessoas podem passear por esse espaço, que foi uma junção, uma colaboração entre nós e a inteligência artificial nessa construção. Então, assim, só que isso nós tivemos o trabalho de construir. Só que, no outro caso, você vai simplesmente pedir para a inteligência artificial, poxa, produza isso daqui agora em 3D. E aí a inteligência artificial produz isso em 3D, pulando a necessidade até de você criar tudo isso. Próximo, por favor. Aqui são algumas telas de uma produção também que a gente está fazendo, que basicamente tudo isso daqui são misturas de inteligências artificiais diferentes, que criam realidade virtual, e sobreposto a ela nós temos uma outra inteligência artificial criando ali os rostos, o cachorro, os detalhes. Então, na realidade, nada disso daqui é real, é tudo uma construção com inteligência artificial. Próximo. E aí, basicamente, você tem uma infinidade, um mundo absurdo de coisas que a gente vai ter ali pela frente e que não vai parar. Acho que pode ir. E é isso, não é game over, é game on, porque basicamente agora é a brincadeira. Então, quem quiser participar disso, esteja preparado. E aí, vamos que vamos, porque é um mundo completamente diferente. E agora acho que a gente pode abrir para perguntas. Muito obrigado, Paulo, pela contribuição. Se quiser sentar, tomar uma água, se hidratar. Bom, agora a gente vai abrir para as questões. Vou pedir para a gente vir aqui no Proscênio bem rapidamente e eu desço para conversar com vocês. Oi, Paulo, Léo. Acho que vou fazer duas perguntas já. A gente consegue colocar uma câmera 360 e streamar isso ao vivo e fazer interação, por exemplo? Posso estar numa festa com uma câmera lá e eu estar assistindo tudo isso? Isso funciona? Pode. Tá. Isso é possível, sim. Tá. Eu tive, sim, pouca experiência com essa coisa dos óculos e tal, até por causa dessa coisa de passar mal, mas aquele que tinha um celular, que eu colocava o celular. Mas eu vi que tinha umas coisas legais que era, passando aqui para a questão do audiovisual, que era a produção de curtas ali, alguns filmes em que você sentava e aquilo acontecia, você estava ali junto. Né? Sim. Como é que está o mercado disso? Cara, então tem coisas muito legais.
tem coisas muito bacanas acontecendo por aí. Dentro desses cenários de curtas, de animação e tudo mais, existe agora uma como dizer, uma concorrência, é um segmento só para a realidade virtual. Então, poxa, eu quero criar alguma coisa em realidade virtual para um edital, alguma coisa assim. Normalmente tem agora só para isso. E existe dentro dos Oculus Quest e de outros hardwares, espaço para você em que a galera coloca vídeos que ganharam prêmios nisso. Por exemplo, tem um que eu acho fantástico, que é This is not a ceremony. É uma realidade virtual que isso não é uma cerimônia, que é ganhadora e que mostra um pessoal mostra um pessoal dos povos originários norte-americanos que eles mostram momentos em que eles sofreram abuso, tal e tudo mais, mas ao mesmo tempo aquilo se conecta, então, com as dificuldades das pessoas, então mostra as pessoas, aí você tem a visão direta das pessoas ali, da dor delas, você vê os espaços em que elas estavam e tudo mais, e ao mesmo tempo você tem um búfalo sagrado passando na sua frente, as duas entidades que estão relacionadas com o fogo ali aparecendo. Cara, é incrível, é muito legal. Então, essa possibilidade de você fazer essa junção dos diferentes suportes para contar a sua história é fantástica. E tem, sim, espaço para isso, porque daí o que acontece? Então, o Meta vai lá e pega, por exemplo, poxa, essa produção foi premiada, maravilha, então agora, vamos colocar isso daqui dentro do nosso catálogo. E aí você entra por ali. Então, assim, é aquela questão, né? Você tem que produzir algo e aí passar para os diferentes concursos aí, tentar entrar ali. Mas tem, sim, espaço para isso, cara. É bem legal. Oi, Paulo, tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo. Infelizmente, eu não consegui assistir o conjunto todo, mas tem, na realidade, 3 perguntas que eu não sei nem se cabem, né, para o assunto, mas é o seguinte. A primeira é essa questão, assim, tanta tecnologia chegando, tanta coisa, essa questão da inteligência artificial, se não rola, assim, em algum lugar um medo de que perca-se o controle disso, uma coisa meio filme de Steven Spielberg, sabe? Que perca-se o controle disso, né, e que a gente não consiga mais dar conta do negócio. Isso é uma coisa, né? A outra coisa é a questão, assim, de que isso demanda para as pessoas participarem, né, desse serviço todo, né? Isso demanda de um certo poder aquisitivo. De que forma que, de repente, isso possa chegar lá naquela comunidade mais periférica e tal, se existe algum pensamento nesse sentido. E a terceira é se você acredita que isso vai agregar também no ensino formal. Não sei se eu consegui... Tipo, nas escolas mesmo, né? Acho que já tem até as escolas mais abastadas que já podem até estar usando disso, mas se também existe um estudo assim nesse sentido. Então, seriam essas 3 questões, basicamente. Maravilha. Então, eu vou começar pela parte final da acessibilidade. Vou falar sobre a questão da acessibilidade. A acessibilidade, na realidade, atualmente a gente tem um problema com os hardwares, que os hardwares são caros, correto? Mas o que acontece? Ao mesmo tempo, o que acontece? Quando você coloca um óculos, e daí como o nosso amigo que veio fazer a pergunta anteriormente, ele falou, poxa, quando eu viro a cabeça, daí eu tenho labirintite ali, porque essa experiência é horrível.
Maravilha. O que a gente está falando? A gente está falando que os celulares, antigamente, dois anos para trás, esses celulares, eles liam o movimento que você fazia com a cabeça em X, Y e Z e a aceleração daquilo. Beleza. E aí eles falavam, olha, é isso daqui. Aí tem o processador dentro dele que tem que fazer a leitura desse treco. E aí ele não batia a velocidade, por isso dava lag. E esse lag, você mata a pessoa, porque a pessoa desiste na hora de ter essa experiência. Maravilha. Tira todo esse processamento, joga tudo isso daí na nuvem, num servidor, e joga um 5G. 5G é acessível para geral, né, teoricamente. Né? Logo daqui 2 anos, máximo, isso daqui, 5G, todo mundo vai ter acesso a um 5G, pelo menos aqui no Brasil. 5G, a internet mais rápida que você tiver na sua casa é uma charrete do lado do 5G. É uma charrete, é ridículo. A velocidade de processamento disso vai poder fazer com que as pessoas coloquem tudo isso na nuvem. E aí, se você tiver um celular mequetrefe que lê um 5G, mas lê esse posicionamento de uma maneira mais assertiva, resolveu. Porque daí é só você pegar, você pega um óculos de papelão, só um suporte para o celular, que daí você vai colocar as duas lentes, o treco é de papelão, extremamente acessível. E aí você consegue ler através do 5G tudo aquilo que está online, e aí você tem essa experiência. Então, vai se tornar, invariavelmente, isso vai alcançar todo o mercado. Atualmente, a gente está travado, porque realmente você tem todos esses headsets, que são extremamente caros, e é quase impossível você entrar nisso. Mas, ao mesmo tempo, essas tecnologias, a gente estava na curva de expectativa, né? Então a gente tem o início do produto, né? A realidade virtual já é antiga já, mas agora deu um boom. E aí agora a gente está tem a curva de expectativa, depois a gente tem uma curva da desilusão, e aí aos poucos a gente vai entendendo o que é aquilo. E, ao mesmo tempo, conforme a gente vai aprendendo e sentindo, os equipamentos estão melhorando. E conforme isso for melhorando, e as produções forem criadas para isso, de uma forma positiva e legal, isso daí vai se tornar cada vez mais acessível, e toda essa tecnologia que antes era cara vai se vai virando uma miniatura. O ato de transformar algo em algo menor ainda. Essa miniaturização vai fazendo com que daí isso tudo que era caro vai se tornando mais barato, e daí vai puxando o outro. Então vai se tornar muito acessível. E o 5G vai criar uma democratização neste sentido, porque todo mundo, até um catador de reciclado, hoje em dia tem um celularzinho qualquer que seja, certo? Então, no meu ponto de vista, isso é extremamente positivo, exatamente para não ter essa segmentação entre os que têm e os que não têm, né? A outra parte, inteligência artificial. Qual é o perigo e o problema da inteligência artificial? A inteligência artificial em si, ela tem muitas possibilidades boas. Você pode criar uma série de mundos com muita facilidade. Você pode conversar com as inteligências artificiais e elas vão te dar feedback de várias coisas. E tudo isso pode te facilitar muito. O problema da inteligência artificial é só o jeito em que os criadores das inteligências artificiais fazem ou não fazem, constroem ou não constroem a sua inteligência artificial pensando nos problemas possíveis para a humanidade.
Então, né, por exemplo, poxa, você pode criar uma inteligência artificial de texto para foto, de texto para vídeo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar ao cliente e à população uma chance deles saberem o que é verdadeiro ou não. Porque o treco está chegando numa tal construção que é impossível, basicamente, daqui a pouco você não vai conseguir mais diferenciar o que é a foto do Biden da inteligência artificial do Biden. Esquece. Vai ficar surreal, é extremamente difícil. Então, isso é perigoso. O que acontece é que a velocidade disso já foi pedido, várias pessoas já chegaram e conversaram e tentaram criar restrições para que não fosse, para que as inteligências artificiais não evoluíssem mais, e estão tentando criar, né, situações para poder travar um pouco a evolução, só que não está sendo veloz o suficiente e as leis não estão conseguindo se adaptar tão rapidamente. Então, o que acontece é, ou as leis vão invariavelmente começar a criar anexos para poder falar, olha, essas daqui são as leis. E este anexo aqui, que vem desta lei, não permite que você utilize essa renderização com o corpo nu desta pessoa. E aí você vai tendo que fazer adendos conforme vai surgindo coisas novas, porque é isso, essa velocidade vai ser muito grande. Então, assim, estou feliz com tudo isso dentro da psicologia. Eu acho que existem muitos parâmetros que a gente precisa acertar antes disso. E eu acho que, na realidade, muita psicologia deveria ser aplicada dentro disso tudo. Todos os criadores de inteligências artificiais deveriam estar em contato com psicólogos, inclusive para poder entender o que é isso, o que são essas inteligências, porque essas inteligências elas são criadas, na realidade, por engenheiros. E estes engenheiros têm os seus vieses psicológicos. E você precisa, o tempo inteiro, ficar analisando isso tudo que está sendo criado para você não criar um monstro. Porque, igual aconteceu há um tempo atrás, os caras pegaram uma inteligência artificial que se alimentava de tudo que estava sendo escrito no Twitter. Virou uma inteligência artificial racista, supremacista, umas coisas assim que você fala, gente, não faz sentido, porque estava bebendo disso. Então, é super perigoso. Essa construção disso é super perigoso. Mas eu acho que esse que é o ponto. Nós, como população, nós temos que nos tentar ou utilizar isso de uma forma positiva, que é o que eu venho tentando fazer, que é pegar a inteligência artificial e todas as coisas que eu conheço para poder transformar a comunicação de um jeito em que as pessoas se conectem com os outros e com as dificuldades e com as diferenças dos outros, para que evite que eu fique numa bolha. Porque a minha ideia é que todo mundo seja capaz de enxergar um ao outro e ser empático. E a função é que, se eu for utilizar a inteligência artificial, é para isso. É para a gente conseguir alcançar isso, porque senão a gente vai ficar cada vez mais distante e corre vários riscos. Mas a questão é, nós nos prontificamos a fazer o que com isso? Vamos correr atrás, por isso que assim, eu ofereço Estúdio Monumental para quem tiver projetos e quiser colocar isso daí em andamento, exatamente por conta disso. A tecnologia está aí, pegue já e se posicione, porque é aquele negócio, vai ter sempre... eu brinco que o Darth Vader nunca dorme.
Toda a galera do mal sempre, tá pegando a inteligência artificial para fazer alguma sacanagem e daí criar uma fake news, criar alguma coisa fake, e tudo isso daí vai sempre entrar. Você precisa se posicionar para criar coisas positivas e falar sobre coisas positivas e criar coisas que falem assim, peraí, isso daqui é falso, isso daqui não é verdadeiro, tal, não sei o quê. Então você precisa criar essa parte. Tinha uma segunda pergunta. Da educação sobre a educação formal, mas eu acho que quando você É. respondeu sobre acessibilidade, meio que já responde um pouquinho essa questão. Porque o que eu entendi, assim, da mesma forma quando surgiu o próprio celular, por exemplo, que ainda era bem restrito e hoje é bem mais democratizado, todo mundo quase tem um celular, se não dois. Então, essa tecnologia também vai chegar nesse patamar de que qualquer um possa utilizar. E aí vem o bom uso da tecnologia que está à disposição, que a educação formal pode fazer, né, no caso. Então. Sim. Temos uma última pergunta aqui, tá? É uma pergunta e uma dúvida, já que você está bastante atualizado. Eu acho que eu fiquei na Mostra Internacional na sala de realidade virtual ano passado. Foi surpreendente. Legal. Que bom. E isso que você coloca, né, de a pessoa poder fazer o instrumento, cair, levantar. Tinha um curta que ele foi premiado na Itália, e é de um brasileiro, e ele fazia justamente isso, essa interação. Foi excelente para o público idoso, por exemplo. Legal. Agora, a minha dúvida é, você tem alguma experiência ou já viu como é que está isso para o público autista? Como é que eles interagem com a realidade? Então. Esse é um ponto. Tá. O outro ponto, eu também tenho contato muito com uma empresa finlandesa que mexe só com gamificação. E ele me apresentou um brasileiro aqui, que é, inclusive, de Campinas, João. Ele faz um trabalho que eu acho incrível também. Ele trabalha com treinamento de EPI e ele usa a realidade virtual. Isso eu achei incrível, porque quando você trabalha com empresas que é muito comum esquecer o equipamento de uso individual, né? Esse treinamento que ele dá, as pessoas lembram que elas têm que pegar o equipamento. Então, isso é um lado positivo da realidade virtual. Mas eu fiquei com esse negócio com o autista, porque a gente trabalha com mostra de cinema e é um público que ainda não consegui atingir, mas que existem mecanismos que são de equipamento, de brinquedos de inquietação. Sim. Porém, o da realidade virtual, eu não sei como é que eles processam para esse público. Obrigada. De nada. É um prazer. A questão é a seguinte, basicamente, nós mostramos ali um vídeo nosso que mostra, nós temos todo um treinamento que nós fizemos, exatamente como você está falando, para atendimento de sinistros, né, acidentes de carro, híbridos e elétricos. E aí você pode, usando os controles, pegar os EPIs, colocar no boneco, você pode passear pelo carro, ter uma visão raio-x de onde fica localizada a bateria, entender todos os processos de, olha, bateria pegando fogo, como que você faz, o carro bateu, tem um fio ali, você pode pegar, não, você vai tomar choque. Nós já fizemos isso daí, então nós temos todo esse portfólio. Inclusive, transmídia também, que daí está dentro do óculos, e daí você pode fazer as provas online, e as provas online, daí você vai clicando nas opções, e daí vai te dando um valor lá no final. Então, sim, isso é extremamente positivo, porque você não tem que pegar no carro, não tem que tomar um choque, não tem que ter um carro parado, não tem que ter um carro quebrado, não tem que ter nada. Então, está tudo ali na sua frente, tudo criado em modelagem 3D, maravilha. Não precisa de gastar com nada. Inclusive, até uma oficina modelo a gente tem, que daí você pode passear pela oficina modelo, entender onde você coloca uma coisa, entender onde você coloca outra, e daí entender essa organização, como que você pode fazer lá na oficina. Com relação à parte de autistas, pessoas portadoras de síndrome de Down, por exemplo,
teve uma vez que um cliente veio até falar com a gente sobre a possibilidade de criar um simulador para dessensibilização para essas pessoas. E a gente, dentro da minha expertise, que eu sou formado em psicologia, eu vejo isso muito como P&D, muito pesquisa e desenvolvimento, porque o que acontece? É uma zona extremamente nova, então é algo que cada caso é um caso, principalmente porque o espectro autista ele tem toda uma gama muito grande, e aí você pode ter situações em que realmente isso daí seja válido, mas é algo que realmente precisa ser refinado, porque você poderia, por exemplo, diminuir a luminosidade, né? criar vídeos e coisas com luminosidade menor, com cores um pouco menos saturadas. Existem, porque essas percepções, né, através do olhar do autista, às vezes é muito over, assim, é muito forte. Então, assim, pelo menos de relatos que a gente vê e tudo mais, eu acredito que seja uma situação que seja difícil da pessoa aguentar ali. Então, eu acredito que seja realmente algo para ser desenvolvido através de uma sintonia fina. E que daí talvez você possa ter, né, um slider ali para você aumentar a saturação, brilho, cor, ou diminuir, talvez, né, pensando nisso, até que a pessoa se sinta confortável com aquilo. Toda a parte da realidade, virtual e dos controles e dessa navegação, atualmente, ela precisa de muita evolução, porque a gente está acostumado muito com o computador, então você clica, as coisas estão ali e tal, mas esse painel, né, de interface do usuário, isso, onde ficam as perguntas? Elas ficam no seu braço? Onde fica a ajuda? A ajuda fica no seu braço? Se eu quiser sair daqui, como que eu faço para sair daqui? Como que eu faço para voltar para trás? O que eu faço? Todas essas experiências, elas precisam de uma interface ali que a gente também tem que conversar com cada pessoa do espectro para poder sentir o que ficaria mais confortável para ela. Mas realmente é uma experiência que, assim, é algo que precisa de pesquisa e desenvolvimento, precisa sentar junto, tomar um café, conversar, pegar uma amostragem, fazer um pessoal ali para poder sentir isso daí, tentar entender se de repente essa mera mudança de brilho, saturação, som, se isso daí já seria suficiente, fazer uma análise dessa amostragem aí para poder ver se isso daí está ok, pegar o feedback dessas pessoas. É basicamente um trabalho de pesquisa, estatística, planilhar e daí ir evoluindo isso daí. E passando para as outras pessoas, de repente, de outras instituições também, para que elas também possam dar o ok disso daí, inclusive até passando isso de uma forma open source, aberta, para que as pessoas também possam entender e passando isso daí para mais gente, falando, vocês querem apresentar esses trabalhos, tá aqui o nosso slider aberto, que você só coloca ele dentro do seu projeto. E aí vai passando isso, porque aí você tem essa abertura para todo mundo, né? Que seria bem interessante, né? Essa democratização aí seria legal. Ok. Queria agradecer, Paulo, do Estúdio Monumental aqui, pela sua participação, foi muito pertinente. Uma salva de palmas para ele, por favor.